Oi, pessoal. Então, o Ancapsu lançou um vídeo no canal dele. Provavelmente não foi feito pelo Peter, mas com certeza foi aprovado por ele. Imagino que ele que aprove os vídeos. Falando sobre o espiritismo e o libertarianismo. E há uma contradição muito grande entre essas duas coisas. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre como o espiritismo e o libertarianismo não são compatíveis. Então, vamos entrar nesta. Cultura libertária. Então, a ideia do vídeo que eu quero tratar em respeito ao espiritismo e o que eu vejo de problema em relação ao libertarianismo é o seguinte. A ideia do libertarianismo é uma ideia fundamentada na verdade. Né? Ela é uma coisa inteira. Ela não pode ser tomada parcialmente. Ela é um todo. E, enquanto todo, o princípio maior que rege o libertarianismo, que antecede o libertarianismo, é a própria verdade. Não se pode escolher a verdade. Em grego existe até um nome para isso que chama... Eu não sei a pronúncia correta, mas ele é traduzido para o nosso tempo em heresia. Heresia significa escolher. Então, o que seria uma heresia dentro do libertarianismo? Seria eu dizer que eu sou libertário e que eu aceito o libertarianismo, mas só quando convém para mim. Né? No momento que alguém viola propriedade minha, eu digo isto é errado, porque segundo o libertarianismo isto é errado. Mas quando eu violo, eu digo não. Não, libertarianismo não se aplica para mim. Por quê? Porque eu não sigo esta parte do libertarianismo, só sigo a outra parte do libertarianismo. Qual que é o problema disso? É óbvio, evidente. Relativização. Subjetivismo. Hipocrisia. Né? E todos esses problemas levam a todos os problemas que a gente tem hoje no Estado, que a gente já conhece. Né? Então eu não posso ser um herético do libertarianismo, eu tenho que tomar o libertarianismo pelo todo, eu tenho que tomar a verdade por todo. Eu não posso escolher a parte da verdade que me interessa. Então por que o kardecismo, o espiritismo, a umbanda é um problema em relação a isto? Como que essas duas coisas se relacionam? Bom, ambas, tanto o kardecismo, quanto o espiritismo, quanto a umbanda, todos eles, reconhecem Jesus em alguma capacidade. Reconhecem ele, muitas vezes, inclusive, como Cristo. Né? E qual que é o problema de reconhecer ele como Cristo, ou reconhecer ele como a verdade em alguma capacidade? Bom, diversas. Algumas delas, que eu vou tentar usar como argumento, mas entendam que a profundidade desse tema é imenso. A gente está falando do cristianismo, do Cristo. Então eu vou tentar citar alguns argumentos que eu acho que sejam mais interessantes. Primeiro, que Cristo se auto-intitulava Deus. É verdade que em alguns momentos ele se chamava de Filho do Homem, mas entenda que quando ele se chama de Filho do Homem, ele faz em alusão a Adão. Nós somos filhos do pecado. Adão é verdadeiramente um homem completo, até pecar. Então Cristo é um homem completo. Ele não só é um homem, ele é um homem perfeito. Mas isso é uma coisa fantástica, porque como um filho do homem pode ser um homem perfeito? Isto em si é uma coisa fantástica. Então ele não é somente um homem. Vê que ele não é um homem normal. Pelo menos isso. O peso das escrituras é ainda maior. Quando fala de Cristo ser filho do homem, ele está invocando uma passagem de Daniel, aonde o filho do homem viria em grande poder e glória para o julgamento final. Este é o homem. Este é o Filho do Homem que está tratando nas Escrituras. Vê essa conexão também que já começa a se formar entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E isso entre o Antigo Testamento e o Evangelho, isso vai começar a fazer sentido. Vai ser necessário um pouco mais para frente de novo. Então vê que enquanto as antigas Escrituras falavam sobre um Filho do Homem que viria em grande poder e glória no julgamento, Cristo afirma que ele é este homem, que ele é este Filho do Homem. Então ele não é somente um homem, ele é mais do que isto. Né? E essa é uma das passagens que são mais que podem ser citadas contra argumentos, porque em vários momentos o próprio Jesus Cristo aceita ser
louvado como Deus? O que um profeta, uma pessoa de posse da verdade teria dito para uma pessoa que tenta louvar um homem como Deus? Que isso está errado, que ele não deve fazer isso, mas Cristo aceita? Então, qual que é o grande problema de que isso nos leva? Bom, se tu aceita Jesus enquanto verdade, enquanto que as palavras dele são o caminho, são a salvação, e ao mesmo tempo tu não aceita que ele é Deus, então tu acredita num louco? Tu acredita tu acredita em um homem que se achava Deus, mas o resto todo tu acredita dele, apesar disso. Isso é incompatível, né? Se tu acredita em Cristo, tu tem que acreditar em tudo que ele fala, em todas as partes que ele fala. Tudo que ele diz tem que ser por completo verdadeiro. Tu não pode escolher, porque escolher é heresia, é fazer seleção. A gente não escolhe o que é da verdade. Então, se eu acredito em Cristo, se eu sou cristão, e eu tenho, então, por consequência, eu tenho que tomar tudo aquilo que Cristo disse, aquilo que está no Evangelho como verdadeiro, como parte do todo que eu tenho que aceitar como verdadeiro. O que mais que eu tenho que aceitar como verdadeiro também é que Cristo é a materialização, a encarnação daquela profecia que é feita no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento também é parte da história que eu tenho que levar como verdadeira. E no Antigo Testamento tem uma passagem, depois da morte de Samuel, Saul, em desespero porque a cidade está sendo destruída, né? E ele é o rei e todo o reinado dele está sendo atacado, está em perigo. E Deus não fala mais com ele em sonhos, Deus não fala mais com ele através dos profetas, e por causa dos tropeços dele, por causa dos erros dele e do povo dele. Então ele, em desespero, busca uma espírita, digamos assim, e uma pessoa que se comunicava com os mortos. E ele pede então para falar com Samuel. Ele mesmo tinha banido todas os outros espíritas e tinha condenado todos eles à morte caso praticassem. E essa mulher ainda praticava e ele foi até ela. E ela perguntou se ele ia matar ela depois. Ele disse não, prometeu que não. E então eles começaram o ritual, mas em vez da mulher incorporar o espírito do Samuel, o próprio espírito do Samuel se ergueu da terra. E ela mesma deu um grito que ela não esperava aquilo. Ou seja, aquilo não era o que ela estava pensando em fazer, né? O próprio espírito do Samuel veio e disse que ele não deveria ter feito aquilo. Que por causa daquilo, ele ia ter o fracasso. Que Deus mesmo, então, mandou ele, obviamente, e não o espírita que invocou ele, e disse, olha, isso que tu está fazendo de invocar os mortos é errado. Então Deus mesmo está me trazendo aqui para te mostrar essa inconsequência dos teus atos e te dizer que o futuro, por causa dessas tuas do não seguimento das ordens de Deus, vai ser a destruição. E realmente isso aconteceu. Então, se a gente tomar a própria Bíblia em favor do Espiritismo, a própria Bíblia nega o Espiritismo. Então, não há como se escolher o que seguir. No momento que o espírita se diz cristão, ou que diz que acredita em Jesus, diz que acredita em Cristo, isto é mentira. Porque não acredita de fato. É mentira. Não acredita de fato. E qual que é o problema da mentira e do libertarianismo? É justamente esta. É eu dizer que eu defendo propriedade privada e não faço. Eu sou um mentiroso, eu sou um hipócrita. Isto não é libertário, isto não é cristão. Então é uma incompatibilidade muito grande. É uma incompatibilidade séria. E para os cristãos ela não pode ser aceita. Não há como ser cristão e espírita. Saiba disso. Se você quer ser espírita, pelo menos aceite que tu não acredita em Cristo. Não acredita naquilo que Jesus disse. Seja honesto e diga, eu não acredito em Cristo. Alguns espíritas dizem que escolhem somente as passagens morais de Cristo. Ok? E que não acreditam que ele é verdadeiramente o Salvador. Mas aí tu tem outros problemas. Porque se tu só pega aquilo que é moral de Cristo, tu não tem o porquê aquilo é moral.
Se aquilo só usa aquilo porque te convém e não porque é verdade, né? E tu não toma porquê daquilo ser verdade, né? Então tu tá de novo cometendo heresia, tu de novo tá escolhendo aquilo que te convém. Tu tá dizendo, olha, é a mesma coisa que a relação entre o libertário e o utilitarista, né? Me convém ser utilitário. Por quê? Porque me dá mais bens, porque eu vou ser mais rico, me dá mais conforto. Mas esse mesmo raciocínio pode ser usado pelo George Soros, né? Ele usa os bens dele para roubar as pessoas. Isso é conveniente para ele. Então esse raciocínio não é bom. Não é bom o suficiente. O único raciocínio que é bom o suficiente é um que seja verdadeiro e coeso de início ao fim. Do início ao fim. Falando em início ao fim, então, acho que um último ponto que eu posso fazer em relação a Cristo não ser Deus porque ele teve um fim e um começo e um fim. Ele nasceu e morreu. Bom, isso não é de fato o que a Bíblia diz. Isso mostra um profundo desconhecimento do que o cristianismo é. Cristo existe antes do tempo, foi gerado do Pai. Procede do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai para o Filho. Então, e Cristo vai vir para nos julgar no fim dos tempos e o seu reino não terá fim. Então, essa ideia de que Cristo teve um início e um fim é um entendimento. É um entendimento que Cristo se fez em carne. E este em carne teve um início e um fim. Mas Cristo não tem um início e um fim. Não no tempo. Ele existe antes do tempo. Ele estava presente, inclusive, no começo de tudo, no começo do universo, quando vê que Deus diz o universo em existência, né? E Cristo é a palavra. Então, se Deus diz o mundo em existência, então Cristo já está lá. Já está lá antes da criação do universo. Então, é evidente que essas duas coisas estão essa afirmação de que Cristo tem um início e um fim está incorreto, tá? Espero ter cobrido pelo menos a grande maioria dos problemas que os espíritas têm de não entender o cristianismo. Espero que fique claro porque tem um grande problema entre o espiritismo e o libertarianismo. E se quiser tirar dúvidas, coloca aqui nos comentários. Melhor ainda, vai lá no Discord, conecta, fala diretamente com o pessoal. Tem gente muito mais instruída do que eu para tirar dúvidas sobre esse assunto. E me ajuda aí no canal a divulgar esse conteúdo, tornar as pessoas cientes dessas inconsistências. É bom pra ti, é bom pra todo mundo, então deixa like, comenta, compartilha e faz o que tu puder para as mensagens boas chegarem, para as boas novas chegarem a quem precisa. Falou? Até a próxima!